Eu trouxe uma sequência hoje logo cedo para vocês visualizarem como que uma história ela pode literalmente envolver pessoas. Houve uma disputa lá, quem fazia a melhor sequência de story, quem deixava mais enaltecedora aquela história da calça rasgada. E até agora ninguém entendeu como que efetivamente a calça se rasgou, né? Deixei esse suspense no ar. Olha só, nesse nosso contexto de hoje, eu queria que você visualizasse que o poder das histórias pode fazer com que você conquiste muito mais os seus clientes. O coração das pessoas vai estar nas tuas mãos quando você aprender a envolvê-los. E isso é algo que, assim, em qualquer negócio, pode fazer com que você tenha muito mais conexão com a sua audiência e, por consequência, venda pelo menos 3 vezes mais. A gente tem diversos resultados de alunas nossas. Olha só, a Glaze aqui comigo. Glaze é nossa aluna do Efeito Encantamento, a nossa comunidade. Visionária, ela pode dizer, se ela quiser que ela comente aí. Ela sabe muito bem o quanto que a história, quando ela usa desse artefato, né, estratégico das narrativas envolventes, que é uma coisa que eu ensino muito para as minhas alunas, o quanto que ela consegue vender mais. E a venda, ela é oriunda da gente estar conectado com a pessoa. Então eu quero saber, quem é que está aqui comigo nessa live hoje, que quer aprender a gerar muito mais conexão? Comenta aí na live. Eu quero aprender a gerar muito mais conexão, envolver as pessoas certas, usar do poder das narrativas para que elas verdadeiramente queiram comprar o meu trabalho, né? Estejam conectadas com tudo isso. Comenta aqui que você quer para a gente já entrar nessa nossa energia. Acompanhem comigo, tá? Deixa eu deixar uma câmera mais assim. Pronto. Gente, a narrativa que envolve as pessoas, ela precisa ter uma base. E eu trouxe aqui 3 principais pontos para a gente trabalhar nisso primeiro, tá? Eu quero que você compreenda que as narrativas, elas vão conseguir envolver as pessoas. Primeiro ponto, se a gente criar uma linha de raciocínio. Nada que tenha um raciocínio, que tenha uma linha, vai fazer com que o cliente se prenda naquilo. Sabe, existe um fenômeno que todo ser humano não gosta de ver uma coisa inacabada. Vocês já perceberam isso? Quando você está assistindo aquela série, e aí de repente aquele episódio dá um plot twist maravilhoso, você fala, meu Deus, como que eu não vi isso antes? E aí você fica em êxtase. Já aconteceu com alguém aqui? E aí você achou que você ia parar naquele episódio, você precisou continuar, e aí quando foi ver já era 3 da manhã. Já aconteceu com alguém? Gente, o ser humano, ele não gosta de ver coisas inacabadas. O que isso significa na prática? Já anota aí. Você precisa visualizar e trazer isso na sua narrativa, nos seus stories, no contexto que você está gerando, para que essa pessoa ela tenha uma linha de raciocínio. O raciocínio que você vai gerar com essa pessoa vai fazer com que ela tenha muito mais a atenção presa no que você tem a dizer. Então eu preciso que você comece a olhar para isso, tá? E como que a gente pode fazer isso? Você vai parar e pensar: o que que o meu produto tem a ver com isso? O que que o meu produto tem a ver com essa história que eu estou querendo contextualizar? Então você já vai começar a refletir isso antes de você fazer sua sequência de stories. Atenção, anota aí um hack que eu vou falar para vocês, uma coisa que eu faço. Era um segredo, mas agora não é mais, né? Anota aí um hack. Você pode esmiuçar um rápido esboço no bloco de notas. No bloco de notas do seu celular, antes de você começar a sua sequência de stories, você pode estar esmiuçando ali o que, que você estava querendo dizer e no final como que você vai amarrar com aquele teu produto. Ponto 2. Criar uma conexão forte entre o telespectador e o criador da história. Quem está ali assistindo a sua narrativa, entendendo do que você está falando, vai precisar gerar essa conexão para que essa pessoa fique até o final. Eu sei, às vezes pode ficar até um pouco frustrada de pensar, puxa, eu fiz uma narrativa e quase ninguém foi até o final e tudo mais. Já vou falar depois sobre isso. Mas não é sobre a quantidade de pessoas necessariamente, mas é o quão profundo você vai gerar essa conexão. E como vocês podem fazer isso? Gente, isso aqui que eu vou abrir agora é ouro, hein? É ouro demais. Vou até abrir um pouco mais a tela para vocês poderem ver. Isso aqui é um print de uma aba no Notion do meu roteiro de marca, do meu brand script. O que acontece? Ó, tô dando um zoom para vocês. Vocês vão, isso é uma atividade prática, destrinchar como que a história de vocês sintoniza com a audiência de vocês. Olha que interessante. Dentro do meu Notion, eu escrevo lá, no meu roteiro de marca, eu escrevo um pouquinho da minha história, mas eu subdivido isso em tópicos. Então, de onde que eu venho?
Eu venho de uma família que era mais escassa, não tinha tanta estrutura, poucos recursos, de Santos, morar com os meus avós, uma relação mais distante, tudo mais, tudo mais. Quais são os pontos marcantes da minha história? Fiquei 3 empregos no CLT, vendia bolo de pote fitness na faculdade, passava o dia todo na rua, das 6 às 11 da noite com uma tripla jornada. Comecei em 2013 produzindo conteúdo e artes para o blog no Facebook, então já estou há muito tempo, já estou há 10 anos na internet, gente, produzindo conteúdo, produzindo marketing para empresas, comunidades, enfim. Pelo que eu passei? Eu passei pela escassez, eu passei pelo medo, pela insegurança, eu passei pela rejeição, pela má interpretação, pela exclusão, por incertezas. E por que eu estou descrevendo tudo isso? Porque quando eu escrevo o que eu vivenciei em certo ponto, eu compreendo o que a pessoa que está ali do outro lado acompanhando, o que ela tem em comum. Vocês sabem muito bem, eu sempre falo isso aqui para vocês, é ou não é? É ou não é? É importante você dominar os detalhes do seu público-alvo, do seu cliente. Quando você mapeia essa pessoa com muita ênfase, você sabe o que ela passa, você sabe o que ela almeja, você sabe o que ela quer. E você sabendo o que ela quer, o que ela vive, qual é a vivência atual dela na realidade, você já pode pensar o que isso sincroniza com a sua história. No meu caso, eu tangibilizei isso nessa aba que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que é uma aba do meu Notion, que está dentro do meu roteiro de marca. E olha aqui o ponto final, que é importante, ó. Vou dar até um zoom maior. Essa parte aqui é mais importante para vocês verem. Quais pontos da minha história conectam com a minha audiência? Eu falava no começo, quando eu comecei a empreender, de forma muito técnica. Então eu tinha essa mania de falar muitos termos que, na verdade, eu tinha aprendido na minha formação em branding na época e acabava falando muito daquilo e tal, só que acabava trazendo mais pessoas que são concorrentes. Então eu sei que muitas vezes vocês passam por isso, né? De ter uma dificuldade de simplificar a sua linguagem. Principalmente aquelas profissionais que vêm do offline, que são mais autônomas, que têm negócios próprios e que querem migrar para online. Eu me cobrava muito. Alguém aqui se cobra muito? Autocobrança externa. Então, é uma coisa que eu vivenciei muito, principalmente no meu começo, porque eu não tinha outra opção. Ou dava certo, ou dava certo. Ou dava certo, ou não tinha como pagar as contas. Então, eu tinha muito essa autocobrança. Eu sei que muitas aqui têm. Eu tenho essa vontade de ajudar verdadeiramente a família. Então, desde jovem, eu trabalhava no CLT para isso, inclusive, para ajudar a família. Vim do negativo. Então, eu não vim do zero. Eu não comecei a empreender do zero. Eu comecei a empreender do negativo. Comecei cobrando baixo pela minha mentoria. Alguém aqui começou cobrando baixo pela sua mentoria? Ou hoje vivencia um pouquinho disso? Pagando, na verdade, cobrando, né? Cobrando pouco valor relacionado ao quanto você verdadeiramente merece? Olha lá, a Rita também já falou aqui. Demais, me cobro muito também. Pois então. Isso tudo são traços da minha história que eu já sei que sincronizam com a minha audiência. Se você coloca isso no seu Notion, no seu roteiro de marca, que inclusive é uma das coisas que eu ensino de forma prática lá no Alta Simetria, que é o nosso método de posicionamento. Então a gente consegue visualizar como utilizar isso nas nossas narrativas, principalmente. Muitos que estão aqui comigo, vocês já viram, né? Em algumas sequências eu contextualizando alguns traços desses também. Então fica aqui de molde para você se inspirar e fazer isso no teu roteiro de marca também. Vamos para o próximo ponto aqui, gente. 3. Despertar identificação, desejo de compra e desejo de ser. A base de toda narrativa que envolve a pessoa vai, no final das contas, despertar algum sentimento, algum estímulo. Ou da pessoa se identificar com você, ou dessa pessoa desejar comprar de você, ou muito provavelmente ela desejar ser quem você é ou ter o que você tem. E eu não estou falando aqui de inveja. Eu estou falando aqui da pessoa visualizar uma vivência que você tem. Por exemplo, quando eu viajo, eu sei que eu inspiro vocês. Quando eu mostro que eu estou viajando e pegando mais uma vez um avião, que eu não me permito me acostumar, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, não me permito me acostumar, porque isso para mim é um presente de Deus. Quando eu compartilho tudo isso dessa forma encantadora, o que acontece? Meu direct chove de pessoas falando: eu estou aqui lutando para ser como você, eu me inspiro muito quando você mostra isso, eu me conecto demais, tá. E aí o direct, bomba. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Eu ainda nem comecei a construção, agora o bicho vai pegar, hein? Gente, agora a gente entendendo disso, eu quero que você reflita em como isso vai fazer você ter de fato mais vendas. Quando você usa as narrativas
para você envolver mais o seu cliente, e isso, por consequência, vai despertar essa identificação, esse desejo, vai causar isso, esse estímulo da pessoa querer comprar de você, o que você vai estar fazendo na prática? Você vai estar mostrando mais a sua autoridade. Então, repara quanto que isso gera e reverbera no nosso bolso, no nosso lucro. Quem tem autoridade, quem é visto como líder, geralmente é a primeira opção a galera comprar. É a primeira opção que a pessoa vai escolher para passar o cartão. Assim como é importante você demonstrar domínio sobre aquele assunto. Essa live aqui hoje, por exemplo, é uma live gratuita, 100% aberta para entregar ouro para vocês, que eu faço há muito tempo. E por que a gente traz esse conteúdo gratuito? Para ensinar, para doutrinar, para ajudar, para inspirar cada vez mais vocês e para demonstrar, obviamente, domínio no assunto. Nessa live eu não vou vender nada para você, muito pelo contrário, é tudo realmente um presente para você aproveitar. Mas você vai estar entendendo que eu tenho cada vez mais domínio nessa área. Quebra de objeções e possíveis crenças. Então, quando você estiver fazendo as narrativas, você vai querer que as pessoas elas estejam prontas para comprar de você, só que você também tem que preparar elas para isso. Quebrar objeções é a gente tirar esses bloqueios. E calma que aqui na parte de construção eu vou mostrar tudo isso na prática. Eu vou abrir o jogo para vocês do que há por trás de grandes sequências de stories. Vocês vão entender sobre isso já já. E para fechar, o espelhamento, que é o que a gente comentou, a pessoa se projeta, né? Ela olha o que você está fazendo, o que você está provando, o que você está vivenciando, e ela se projeta naquela imagem. Quando eu coloco lá os depoimentos para vocês, nossos cases de sucesso, as alunas que realmente têm muito resultado, o que acontece na prática? Quando você olha aquele story, você olha aquilo e fala, eu quero ser a próxima. Eu quero ser a próxima case de sucesso. Eu quero estar ali com eles também. E quando tudo isso acontece, a gente consegue gerar esse estímulo muito bem. Olha lá, muitas fogueteiras de carteirinha aqui com a gente também. Dayana também tá sempre aqui, Duda, a Kátia, a Ingrid, muito bom. Conforme for fazendo sentido, vai deixando seu foguinho, isso mesmo. E aí, como é que a gente constrói essa narrativa? Né? Qual é o próximo passo, que é o passo da construção em si? Olha só, acompanhe o raciocínio aqui comigo. Deixa eu ir fechando essas abas aqui. Para a gente construir essa narrativa, a gente vai precisar de alguns elementos chaves. Eu espero que você tenha vindo para essa aula hoje com papel e caneta na mão, tá? Porque o que eu vou falar agora, se você anotar e usar isso como armas na sua construção de narrativa, você tá feita. Combinado? Espero que você esteja pronta daí. Pois bem, o primeiro ponto é a reflexão. As melhores sequências de stories, de narrativas, geram reflexão. Fazem com que você consiga plugar uma ideia na mente da pessoa, muitas vezes também através de uma analogia, que faz ela pensar, que tira ela do padrão. Sabe quando a gente está vivendo ali o padrão, a gente está só passando os stories, passando, aí de repente você cai em uma sequência que se para, presta atenção, você foi despertada para aquilo e aquilo te leva a refletir. E reflexão não é algo apenas emocional, tá? Reflexões também são coisas que nos levam a pensar além. Não é só uma coisa que vai gerar um certo sentimento. Não tem nada disso. Reflexão é a pessoa pensar, ela participar dessa construção com você. Tudo bem? Olha só, e como que você pode fazer isso? Gente, essa aula tá valendo ouro. Lembra que eu fiz uma sequência de stories da mancha de café? Quem tava aqui comigo, quem assistiu? Quem tá aqui comigo na live chegou a assistir essa sequência de stories que nós fizemos? A gente faz umas 2 semanas, mais ou menos isso, umas 2, 3 semanas. Da mancha de café no livro, você já vai entender o que há por trás dela. E como que a gente pode fazer, né, gente? Analogias, reflexões. A gente leva a pessoa a pensar em alguma coisa muito maior do que apenas aquele exemplo. Então, analogia, né, o termo por si só, ele significa relação ou semelhança, né, entre algumas coisas, entre fatos distintos. Eu vou mostrar isso na prática para vocês e como vocês fazem isso logo mais. Aguenta. Ponto 2. Detalhes e contexto. Detalhes e contexto. Isso aqui vale ouro. Vocês estavam lá assistindo, né? Vocês viram. Coisa boa. Já vamos falar sobre isso também. Vocês vão entender o que estava por trás. Nossa, foi incrível. E tem tudo a ver com os detalhes e contexto. Agora pela manhã cedo, a gente falou sobre isso também, né? Mas olha só. Como que você pode começar a sua sequência, a sua narrativa, de forma que você possa envolver de onde você tira as ideias, de onde você tira esse contexto. Eu
Eu trouxe aqui vários exemplos para vocês de onde você pode tirar esse contexto. Primeira coisa é um acontecimento que acontece no seu próprio dia. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua rotina, uma conversa de elevador, sabe assim? Qualquer coisa que aconteceu no seu dia que pode gerar algum tipo de contexto e você pode falar a respeito disso. Então eu já fiz várias sequências assim e faz muito sentido, tá? Porque a pessoa ela vê que é uma coisa muito real. Tô sempre aqui, Naira. E a pessoa vê que é uma coisa real porque está acontecendo em tempo real, tá? Uma outra possibilidade é você pensar numa pauta quente. Sabe quando tem uma novidade, alguma coisa está acontecendo no contexto mundial, ou é uma fofoca de famoso, alguma coisa do tipo? Por exemplo, agora, nesse atual momento, está acontecendo uma guerra bizarra lá em Israel. É muito triste, mas é uma pauta, é um acontecimento. De repente, vamos supor que você seja psicóloga. Vamos supor que você seja da área de psicologia, tá? E você quer fazer uma narrativa para envolver os seus seguidores. E você vai usar como contexto essa pauta momentânea e mundial que está sendo retratada, que é essa guerra lá dos Hamas, né? E de repente você vem e começa a usar esse contexto e contextualizando isso lá nos seus stories, você vai estar deixando claro o seu ponto de vista a nível psicológico. Tanto para as pessoas que estão envolvidas com tudo que está acontecendo, quanto o impacto emocional no mundo. Ficou claro para vocês esse exemplo que eu comentei da parte de psicologia? Então é você aproveitar uma pauta quente no momento e você entender como que você pode estar utilizando isso ao seu favor também. Tudo bem? Outra coisa legal é você utilizar de contexto uma mensagem que você recebeu. Vocês sabem que eu faço muito isso. Só você me analisar, você vai perceber. Uma mensagem que às vezes vem no direct, alguém comenta alguma coisa e você pode estar usando isso como um contexto para desenvolver um diálogo, né? Então você pode fazer isso muito bem. Às vezes uma história da sua infância, algo que tenha acontecido anteriormente que você pensa, puxa, isso aqui tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora. Deixa eu contar isso para minha audiência e já amarrar isso num contexto e falar sobre o meu produto. Sempre pensem no que a gente comentou aqui no começo, gente, que é a lógica de vocês estarem levando esse raciocínio, associando a história com a oferta que vocês têm. Vocês vão entender nisso logo mais que eu vou mostrar um exemplo agora já já. Aguenta aí. Além disso, você pode também usar algo na caixinha de perguntas, você pode utilizar um case de sucesso, você pode utilizar uma história de alguma cliente que teve muito resultado dentro do seu trabalho, que você queira contar a história dela. Então, isso é muito legal também, porque você sai um pouco de falar só de você e você fala mais também das pessoas que tanto importam. Você pode utilizar um contexto baseado num filme, numa série, num livro, um contexto, alguma coisa que você tenha ouvido por aí. Eu também costumo muito fazer isso e é muito bacana porque a gente traz o embasamento que é como se outra pessoa estivesse falando, sabe? Então, às vezes você assistiu um filme e aquela cena naquele filme te marcou. E aí alguma coisa tem a ver com o seu trabalho e você quer aproveitar aquilo para contextualizar como seria se tivesse de acordo com o teu trabalho, enfim. Usar isso na narrativa vai fazer com que você evidencie outras possibilidades que são associadas ao que muitas vezes a pessoa já assistiu. Então, às vezes, você vai falar de um filme que a pessoa já viu, ou uma série que ela gosta muito. Vai gerar ainda mais conexão, ainda mais identificação. Então, isso é uma boa também. Ou você também pode, o básico, né? Abrir uma pergunta, uma reflexão com as pessoas ali para que elas possam desenvolver isso com você. Além dos detalhes e contextos, a gente tem os cenários, né, gente? O que eu comentei hoje com vocês de manhã, da questão da calça rasgada, que muita gente tentou adivinhar, o que aconteceu? Elas estavam ali deixando claro algumas sugestões de cenários onde aquela tal calça havia rasgado. Fosse talvez uma academia, numa mesa de jantar, num restaurante, no Uber, na escadaria, numa sala. Então, cada uma que foi deixando seu palpite descreveu um lugar, uma ambiência, um cenário. E por que isso é importante para vocês fazerem na narrativa de vocês? Porque fica mais fácil da gente visualizar. Quando tem um cenário, e nesse cenário tem objetos, nesse cenário tem cores, nesse cenário tem literalmente uma cena, uma ambiência, né? Quando isso acontece, o seu seguidor que está ali acompanhando a tua narrativa, ele consegue imaginar com muito mais facilidade, porque fica cada vez mais tangível, certo? Então pensem nisso para vocês colocarem isso mais em prática também. Depois do cenário, a gente tem o sensorial. O sensorial, ele vem muito também para a gente gerar mais estímulos. Mesmo que você esteja no online, você consegue fazer as pessoas sentir, sabe? Sabe de que forma? Através dos sons.
Se eu ficar aqui com vocês agora, batucando aqui, ó, passando a unha na mesa, é um tipo de som, é um efeito sonoro, é um barulho. Quando vocês escutam a notificação de venda, não é? É um barulho, é uma notificação, é um estímulo. Então, todo o sensorial ele pode ser também trabalhado numa narrativa. Hoje pela manhã, de novo, eu contextualizei para vocês, né, naquela sequência, falando da calça rasgada, e teve, eu não me lembro, acho que foi a Isabel, que ela comentou, fazendo o palpite dela lá no meu direct, ela sugeriu que na calça rasgada tinha até um barulho da calça rasgando, né? E tudo isso, quando a gente assiste alguém falando isso numa narrativa, nos prende, nos gera aquela sensação de querer acompanhar até o final. Teve uma vez que eu assisti uma palestra, olha que bacana o que eu vou falar agora, hein? Teve uma vez que eu assisti uma palestra do Leandro Aguiari, lá no Fire Festival, não, no evento da QFI. Foi muito bacana, porque ele usou muito do sensorial. Trouxe um vídeo falando do sogro dele, e ele amarrou do começo ao fim. E no final, quando as pessoas assistiram aquele vídeo do sogro, todo emocionante, né, trazendo realmente um contexto de herói, o quanto que aquele senhor foi importante na vida do Leandro e tudo mais, quando tudo isso se masteriza, isso é falado realmente naquela palestra, quem tá ali assistindo no palco, gente, fica em êxtase. Fica em êxtase. Olha lá, a Duda falando, eu tava lá e foi demais. Porque você não consegue esquecer. Então, usar os sentidos é importante. Ah, Marcela, mas eu tô só fazendo através dos stories. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso se eu não estou pessoalmente lá? Se não é uma palestra pessoalmente? Você consegue também fazer isso usando os efeitos que o próprio Instagram te fornece. Às vezes você pode fazer algum gesto especial, você consegue utilizar uma música de fundo para dar um contexto para o que você está querendo falar. Tudo isso importa demais. Até mesmo um paladar. Se vocês repararem, na semana passada que eu estive viajando, eu fui lá para Vila Velha, né? Acho que algumas aqui acompanharam. Eu fiz uma sequência de stories falando de uma experiência numa casa de massa italiana. E naquela casa de massa que eu fui, a experiência do sommelier nos explicar tudo sobre os vinhos, o macarrão sendo feito ali, o preparo dele dentro do queijo, o vinho sendo despejado na taça, o vídeo, quando vocês assistem aquilo nos stories, vocês falam, Marcela, me deu água na boca, eu salivei de ver esse macarrão, o preparo, o rapaz colocando fogo assim na massa, muito legal, porque eu gravei tudo para, inclusive, ensinar a respeito daquilo, né? E aí, eu convido você a refletir o quanto que você está usando todos esses estímulos nas suas narrativas, porque isso também vai fazer com que o seu público fique muito mais envolvido. Então, o sensorial, ele vem nessa força também. E além do sensorial, a gente também tem os sentimentos, né? Então, a gente pode literalmente ou retratar esses sentimentos através de expressões faciais, que nós mesmos façamos, de surpresa, de nojo, de alegria. A gente pode usar a nossa própria face para estar contextualizando muito bem isso numa narrativa, numa sequência de stories, por exemplo. Mas você também pode fazer isso com músicas, você também pode fazer isso com fotos, você também pode fazer isso com cores, com sensorial, enfim. Olha que massa aqui, né? A Thaís, ela contextualizou. Você estava retocando batom, isso sobre a calça rasgada ainda. Quando, por um descuido, o batom caiu no chão. Você se agachou bem plena para pegar e nessa hora o mundo caiu. A calça rasgou. Você imediatamente levantou com vergonha e pediu a alguém uma blusa emprestada para amarrar na cintura e disfarçar o prejuízo. Nessa hora, você deixou de seguir a marca da calça no Instagram e ficou indignada. Gente, olha que incrível a forma como ela escreveu. Isso foi hoje de manhã, tá? Esse story tá lá no ar ainda depois para vocês assistirem. Ela está contextualizando um sentimento que me causou a parte da vergonha quando a calça rasgou e principalmente no final a minha insatisfação com a marca, tanto ao ponto de eu ter dado um follow, né, de eu ter parado de seguir a marca e ficado indignada. Então ela expressou isso na situação. Olha que interessante. Imagina que é vocês fazendo isso nos stories também. Conseguem imaginar que será vocês fazendo isso nos stories? Num próximo momento, eu sei que tudo isso que eu estou compartilhando hoje está gerando muitos insights. E você vai conseguir começar a projetar. Ah, eu acho que a Mala fez dessa forma, eu vou fazer assim também. E eu vou mostrar agora o modelo prático para vocês também. Vamos continuar, que eu tenho o sexto e último ponto para trazer também, que são os gatilhos. Gente, os gatilhos é o seguinte. A gente precisa saber usar eles como cartas na manga, sabe assim? Cartas na manga ao nosso favor. Então, por exemplo, você pode usar um dos gatilhos que é a contra-intuição.
Ser uma pessoa contra-intuitiva num post. Por exemplo, hoje. Hoje eu comecei os meus stories com uma foto horripilante com a calça rasgada. E chama a atenção, porque é contra-intuitivo. A pessoa sabe que geralmente no meu bom dia eu coloco um café, eu lendo, o meu devocional. Então tem já um certo padrão, um ritual de marca. Só que quando eu chego colocando uma calça rasgada, é contra-intuitivo. Eu tô quebrando meu próprio padrão. Ninguém espera ver o primeiro story do dia sendo uma calça rasgada do nada. E aí você quebra esse padrão. Você também pode utilizar um gatilho chamado polêmica. Você pode polemizar. Você pode fazer com que a pessoa fique preocupada em entender o que você tem a dizer. Que você vai revelar uma coisa nova, que você vai estar mostrando algo que você nunca mostrou. Então também funciona muito bem você polemizar, ou você criticar algo, você dar a sua opinião, você falar alguma coisa a respeito que você nunca falou. Curiosidade. Gente, esse é o maior e melhor de todos, tá? Na minha opinião, é o maior e melhor de todos. Curiosidade, você pode estimular a curiosidade nas pessoas dando pistas, desafiando elas a responderem alguma coisa, dando ali aquelas. Sabe quando a gente começa a fazer um suspense? A gente revela, mas não revela tudo? Então você vai, às vezes, tirar uma foto e ao invés de você mostrar essa foto por inteira, você coloca uma sombra nela, preta e branca, assim, para ficar algo mais suspense e começa a instigar, começa a aguçar. Use a curiosidade, que é natural do ser humano, ao teu favor, para você envolver mais as pessoas na narrativa. E aí, gente, a interação também é muito relevante para vocês fazerem a sequência de vocês, a narrativa envolvente. Vocês podem gerar mais interação colocando as pessoas para falarem a respeito do que você trouxe de tema e você vai repostando as mensagens delas nos stories. Se você reparar, eu fiz exatamente isso hoje. Hoje, os meus stories, ele está contextualizando o que as pessoas foram construindo de histórias em torno da tal calça rasgada. E por que eu fiz dessa forma? Para que vocês participem, para que as pessoas que estavam descrevendo a situação fossem realmente as criadoras do conteúdo. Então não era a Marcela que estava falando, eram vocês. Quando você faz isso, você gera essa interação entre a sua audiência, eles se sentem pertencentes. Isso é muito valioso, porque na prática você vai estar envolvendo tanto que a pessoa não sabe onde vai dar. Outro estímulo que eu quero que vocês anotem aí. Anotem aí, porque isso não está escrito aqui na aula. Anotem aí. Você pode, na minha visão, e deve utilizar isso ao seu favor, que é principalmente fazer com que essa pessoa, ela, ao se envolver, ela queira assistir até o final, porque você vai estar fazendo com que ela participe daquilo. Fale com o seu público como se você estivesse numa mesa de bar. Fale com o seu público como se estivesse numa mesa de bar. Isso é muito importante, tá? Gente, agora eu vou mostrar para vocês a parte oficial em que a gente contextualiza o modelo prático, tá? Por quê? Tudo que eu fui falando são os desmembramentos, né, na prática, de quais devem ser os pontos-chave dessa construção. Só que agora eu vou compartilhar um pouquinho do por trás de uma grande sequência de stories, grande no sentido de valiosa, que eu sei que vocês acompanharam muito bem, tá? Eu vou compartilhar minha tela e acompanhem comigo esse raciocínio. Esse foi o primeiro story que eu usei. Anotem as estratégias, vão anotando. Esse primeiro story, eu utilizei a estratégia do gatilho da curiosidade. Tem um outro fenômeno muito legal que todo ser humano curte muito, que é apontar o erro dos outros. Sabe assim? A gente adora apontar o erro dos outros. Quando a gente tem essa oportunidade de apontar erro de alguma coisa, de encontrar erro, de ser desafiada por alguma coisa, a gente participa. Naturalmente, a gente tende a participar. Então, aqui foi uma foto que eu utilizei, uma estratégia, porque literalmente caiu uma gota de café no meu livro, naquele exato momento. E quando caiu, eu pensei, nossa, eu vou utilizar isso como uma estratégia para contextualizar algo. Beleza. E aí eu escrevi assim: olhares atentos. Qual erro tem nessa foto? E aí todo mundo começa a falar. Só que tem uma outra questão. Se você contextualiza que alguém que acertar aquela pergunta vai ganhar alguma coisa, ou seja, estratégia de gamificação, arrasou. As pessoas elas vão incessantemente te mandar mensagem querendo responder, querendo entender o que é que foi que aconteceu, qual é o erro que estava acontecendo ali, para que elas possam disputar por este presente. Então, isso também é uma estratégia muito boa, que todas vocês poderiam fazer, tá? Vocês estão conseguindo ver bem agora, gente? Tá tudo certo com a tela? Boa, então perfeito.
E aí, beleza, todo mundo começa a dar o seu palpite, né? Então, aqui falaram, né? Ah, a escrita tá ao contrário. Eu falei, não, isso foi proposital. Aqui, voltamos para o assunto do erro na foto que rendeu milhares de directs. Vocês estão prontas para uma sequência daquelas? E aí a gente pede aquela interação também para que o público dita, né? Se tá tudo certo, se eles estão prontos e eles clicam ali no cadeado para liberar a tal sequência. Em seguida, eu falo que já houve a ganhadora, porque já teve a pessoa que acertou primeiro, que seria a resposta que foi mais rápida, né? A resposta certa mais rápida, que é a tal da mancha do café. Então, aqui eu faço esse contexto para evidenciar que de fato a pessoa ganhou um presente. Beleza? Logo em seguida, eu coloco: prestem atenção na palavra mancha. Manchas de café caíram enquanto eu estava lendo meu livro. E aí vem a hora da virada. Mas olha que importante, lembra que a gente falou de gerar interação? Então, mais uma estratégia que vai gerar interação é você contextualizar as pessoas falando com você também, elas descrevendo o que elas estão sugerindo. E aí, no próximo story aqui, eu começo o que eu chamei para vocês aqui na nossa estratégia de reflexão e analogia. Então, a terceira estratégia aplicada, que você pode anotar aí, é a reflexão e analogia, que a gente já comentou também aqui sobre. Imagine que eu estava lá fazendo a leitura tranquilamente, quando de repente eu derramo tudo nas folhas, todo o café, né, nas folhas. E deixo uma mancha gigantesca bem no próximo capítulo que eu ia mergulhar em seguida. Olha, acompanha comigo. Eu simplesmente parei de ler na mesma hora. Eu tive de levantar, pegar algo para limpar a sujeira. Então, olha os detalhes. Vocês conseguem pegar essa parte? Olha os detalhes, contextualizando o cenário para ela imaginar, tá? E depois de um tempo eu voltei a ler por cima do molhado mesmo. 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui, gente, de reticências, também é importante. A Andressa falou aqui, espero que essa aula fique salva, ouro puro. Vocês estão pegando tudo? Muito bom. Continuando, gente. Aqui, ó. Eu simplesmente... Não, aqui foi a história anterior, né? Aí eu complemento. Mas poderia ter sido diferente. Eu poderia simplesmente ter ficado irritada com aquilo, ter fechado o livro e decidido ir fazer outra coisa. Afinal, manchou bem onde eu estava lendo, certo? Então é para a pessoa pensar a respeito. Aqui eu estou começando a levar ela para tal da reflexão. Aqui eu estou começando a levar ela para o ponto alto de entender a analogia do que eu estou querendo passar, de que não era só uma mancha de café. Ó, quantas vezes você permitiu que certas manchas te impedissem de continuar? Quando você escreve um story com essa tela preta e o texto centralizado, você está dando ênfase nisso. Então anota aí a quarta estratégia. Quarta estratégia. ênfase visual. E se eu coloco nesse formato, como eu estou mostrando para vocês, fica uma coisa mais melancólica. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Fica mais melancólico, fica mais direto ao ponto, fica mais pá! E aí a pessoa que lê, ela percebe que aquilo é uma coisa interessante. Depois, mais uma. Quantas vezes você avistou um obstáculo e ao invés de você passar por cima dele, você decidiu desviar e mudar a rota? Deixar para lá. Quando eu falo dessa forma lá nos stories, eu tenho certeza que vocês, parece até que vocês escutam a minha voz desse jeito, é ou não é? Vocês escutam a minha voz exatamente como eu tô aqui na aula. Por quê? Porque na prática eu estou trazendo a minha marca, eu estou imprimindo o meu branding, né? Então, ao falar dessa forma mais enfática, mais incisiva, eu estou contextualizando de forma bem real também. Continuando, vamos lá, próximo. Aí aqui, olha que massa essa parte. E tem mais, olha isso. Eu nunca derramo café. Sou super cuidadosa, mas justamente hoje, do nada, alguns minutos antes do acontecimento, o Victor vira para mim e fala: cuidado com o café. E eu retruquei ainda, eu reclamei com ele. Eu falei: eita, mas para que você falou isso? Eu nunca derrubo nada. Quantas vezes você ignorou ou até retrucou aqueles que já tinham te dado uma orientação do que você podia seguir? Gente, olha que loucura. Eu estou falando de mancha de café, mas eu estou falando de vida ao mesmo tempo. Como que eu pego uma coisa com a outra? Analogia. Eu pego qualquer coisa e eu penso como que eu posso envolver aquela pessoa e levar ela além. Se eu tivesse que fazer uma sequência de stories agora sobre essa taça, eu faria. E como que hoje eu tenho essa habilidade? Gente, eu estou mostrando na prática para vocês. Pensar estrategicamente além do óbvio.
Olhar para aquilo e pensar como que isso pode levar o meu público a ficar envolvido e, principalmente, captar uma linha de raciocínio que leve ele para o meu produto. Eu vou mostrar agora o final para vocês dessa sequência. Quantas vezes você, por não estar atenta, deixou oportunidades passarem? E aí aqui eu coloco a minha frase para dar uma quebra de padrão, para não ficar só texto prático. É como uma frase que eu sempre trago: não se espera ficar grande para tomar atitudes de gente grande. É tomando elas que você vai chegar lá. É uma frase minha, autoral, que eu sempre falo. Então aqui eu estou retratando isso de uma forma bem bacana. A Aline falou: eu escuto mesmo, como se fosse a minha voz, né, Aline? E a Bel falou aqui: tudo depende do ponto de vista. Exatamente. Continuando. Aqui eu coloco: a minha aluna Carol compartilhou que estava se sentindo para trás por ainda não ter nenhum produto, mas ela resolveu passar por cima da mancha de café para fazer acontecer. E o fundo é proposital, tá, gente? Essa fotinha que tem aqui no fundo no café foi proposital. Só um parênteses aqui. Psyu, reparou? Sou aluna nova, conheci a Marcela por outro perfil e já estou comprando o segundo e o terceiro. O nome disso é encantamento aplicado no seu negócio. Olha só, vocês estão captando? Eu estava falando do café, né? Café, café, café. De repente eu começo a falar de vida, vida, e eu começo a conduzir a respeito do meu método. Aqui eu estou falando do efeito encantamento. Estou falando de como que o encantamento está associado a tudo isso. Continuando. Aí aqui, as alunas que decidem ir além da mancha de café são aquelas que colhem frutos diariamente. 10 mil reais no débito para a Bárbara, que é a nossa aluna. Gente, aqui eu estou brincando, agora já entrando na parte mais sarcástica, né? De brincadeira, de conexão. Falando da tal da mancha do café e levando isso numa vivência que as minhas alunas, quando elas passam por cima daquela mancha, então a parte mais de analogia aqui, né? A mancha, quando elas passam por cima dessa mancha, elas conquistam o que elas merecem. E aí, de novo, qual é a estratégia que eu estou aplicando aqui? O espelhamento, as pessoas projetarem esse desejo de elas serem as próximas cases de sucesso a terem resultados. Pergunta rápida: tem alguém aqui comigo nessa live que quer ser case de sucesso? Quer estar aparecendo nos meus stories, tendo sua história sendo contextualizada, você tendo muito resultado, você desfrutando de uma vida cheia de riquezas, riquezas que aquilo que o dinheiro não pode comprar, inclusive, tá? Tem alguém aqui que quer ser case de sucesso, quer bombar de resultado, quer crescer, quer faturar muito? Vamos já profetizar, coloca aí: eu quero ser a próxima case de sucesso. Para você já começar a visualizar essa vivência também. Continuando, aqui, olha a interação de novo. Então, mais uma estratégia para você anotar. Ao longo da sua narrativa envolvente, faça o seu seguidor tocar na tela. Anota isso aí, por gentileza. Vou falar de novo. Ao longo da sua narrativa envolvente, faça o seu seguidor tocar na tela. Se ele ficar só passando os stories e ele não tiver nenhum estímulo que é mais dinâmico, ele não vai continuar assistindo até o final. Ele precisa sair da inércia. E é seu papel fazer perguntas que façam essa pessoa refletir, gerar enquetes, colocar interação, fazer algo que fique diferente e criativo. É seu papel. É assim que você vai envolver essas pessoas também, tá? E o próximo story já é eu contextualizando o meu produto. Então aqui a gente está falando, né? Já estamos encerrando o mês de setembro, outubro já está batendo na porta. Como é que estão as suas ações? Então aqui eu tô levando ela a refletir quantas vezes ela passou por cima da tal da mancha do café ou não, né? Ou se ela continuou apenas sobrevivendo à tal da mancha e tal, e ela não foi para frente. E aí eu estava falando aqui, gente, daquela imersão que nós vendemos no mês passado, né? A imersão As Chaves do Encantamento. Foi muito massa, foi uma entrega ao vivo incrível para as alunas, explicando o que elas precisavam fazer para encantar e vender cada vez mais. E aqui eu colocando as mensagens delas animadas para a imersão, para gerar, de novo, a estratégia da curiosidade. Porque aqui eu não tinha falado da imersão ainda, só as minhas alunas sabiam. E aí, quando eu faço isso nos stories, eu coloco: elas não estão animadas à toa. Mas uma outra estratégia aqui por trás é eu mostrar na prática que as minhas alunas, elas têm exclusividade, elas têm prioridade, elas recebem tudo em primeira mão, elas sabem de tudo antes que todo mundo. Então também eu estou gerando aqui um senso de pertencimento. Então é mais uma estratégia que está colocada aqui implícito, percebe?
E aí, em seguida, aí sim, eu tô terminando e aí eu listo, né? Como que vai ser o tal do produto que está sendo vendido, explico como que vai ser a imersão e tudo mais, descrevo todos os bônus e para fechar, CTA. No final da sequência, que comecei falando de mancha de café, eu conduzo ela a pensar que ela precisa superar as manchas que a vida dela tem e comprar a nossa imersão. Clicar no link que está aqui para ela passar por cima da mancha e se tornar minha aluna. Vocês captaram isso? Que forte! Vocês captaram isso, sim ou não? Comentem para mim, tá fazendo sentido? Eu consegui trazer o começo de um jeito e o final de outro. É uma linha de raciocínio que você, a partir dessa aula que você aprendeu tudo na prática, você vai conseguir aplicar também. O dinamismo importa, tá? Então você vai precisar do dinamismo ao seu favor. Se você fizer essas sequências sempre muito iguais, stories só de texto, sabe? Texto, 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 você pode acabar perdendo as pessoas no meio da sua sequência, no meio da sua narrativa. Todos os melhores filmes, as melhores séries, as melhores narrativas que a vida nos proporciona, elas possuem surpresas ao longo delas. Elas possuem plot twist, né? Aquelas mudanças repentinas, elas possuem dinamismo. Então você tem que usar desse mesmo raciocínio que é na vida, no seu conteúdo, no seu feed, nos seus stories, dinamismo para você gerar essa coisa diferenciada. Segundo insight, não se prenda em fazer isso todos os dias. Vai ser muito cansativo para você e para sua audiência. Eu sugiro que você faça isso quando você tiver criatividade, quando você tiver a vontade para fazer. Porque senão pode acontecer de você acabar cansando, sabe? Porque acaba ficando muito story. Teve uma época lá atrás que o pessoal fazia muito, né, gente? Fazia demais, era todo dia fazer sequência. Aí ficava até chato. Porque você não mostra mais o que realmente deve ser mostrado nos stories, que é vida real. Acaba virando só muito conteúdo técnico. Então, a minha sugestão é de vocês equilibrarem isso. Vocês podem fazer algumas vezes na semana, mas não todos os dias, tá? Terceiro insight. É normal e, inclusive, aceitável que nem todo mundo vai assistir a sua sequência até o final. Então, eu quero que vocês foquem nas pessoas que vão interagir com vocês, que vão clicar, que vão dar like, que vão responder, que vão assistir ao máximo, tá? Não se importe com a quantidade de perda de pessoas que você vai ter ao longo da sua narrativa envolvente. É normal. Assim como nos cinemas, tem pessoas que vão até o cinema e não assistem o filme todo, ou sai na metade, ou dorme. Acontece. É esquisito, mas acontece. Então é normal que nem todo mundo vá assistir tudo, vá acompanhar a narrativa até o final. Isso é extremamente comum. Só que você precisa se importar e realmente focar em quem assistiu tudo, em quem se envolveu, em quem te mandou uma mensagem, em quem aplaudiu no final aquele seu palco, sabe? Isso é o mais importante. Quarto ponto, seu olhar começa a ficar mais treinado para você captar tudo isso quando você se expõe mais a essa prática. Então, se comprometa a fazer isso. Porque, gente, quem executa desfruta. Esse é o lema que eu falo sempre para vocês aqui. E você só vai começar a realmente ter esse olhar mais treinado de fazer uma narrativa com uma xícara de café, um anel prateado ou um cabelo lambido. Só vai conseguir ter essa malemolência, sabe? Essa facilidade rápida, instantânea, quando você praticar, quando você começar a se expor mais a isso e se autocomprometer de fazer isso realmente com constância, né? Uma vez na semana, depois 2 vezes na semana, depois 3. Por isso que hoje eu estou desafiando você a aplicar isso. Depois me conta o que você sentiu, como é que foi o resultado. Combinado? Estou te desafiando para você colocar pela primeira vez tudo que você aprendeu aqui hoje nessa nossa aula. Quinto insight: pense além do Instagram. Como que eu posso gerar estímulos para essa pessoa me doar a atenção dela? Esse raciocínio eu preciso que vocês tenham claro na mente de vocês. Porque pensar além do Instagram muda o jogo de qualquer conteúdo. Não é sobre o Instagram, é sobre comportamento, de como que as pessoas se comportam, o que que chama a atenção delas, o que que eu posso fazer que é diferente, o que que na vida real já é um fato e eu já sei e eu posso adaptar para o meu conteúdo no Instagram. Pensa nisso também. E sexto e último, gente, essas narrativas, elas vão trazer de duas uma para você, tá? Ou ela vai trazer a venda imediata, afinal você vai colocar o CTA igual eu te instruí aqui hoje, né? Então a pessoa ela vai assistir toda a sua narrativa, tá envolvida com você, ela ficou presa ali durante todo o tempo, e no final vai falar: "Meu Deus,
Não tem como não comprar, né? É impossível não comprar depois dessa. É aquela frase clássica. Então, essa é uma primeira opção muito boa de você fazer essas vendas de forma mais imediata. Mas uma segunda opção que também pode acontecer é a pessoa não comprar de imediato, mas você empilhou desejo nela, sabe assim? Ela guardou na cabeça dela tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que você instruiu, já plugou uma pulga atrás da orelha nela e ela vai lembrar de você depois. Ela vai provavelmente comprar num próximo momento, quando você fizer uma nova oferta, quando você fizer um novo CTA direcionando para compra. Tudo bem?